Gente, olha só. Palavra de hoje, Efésios 6, do verso 10 ao 13, e o tema, a importância da armadura do cristão. Vamos fazer a leitura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia, aleluia. Josielson, obrigado, viu? Josielson já colocou aí e eu já fixei, está permanente aí na tela, o texto, Efésios 6, de 10 ao 13, e o nosso tema está aí, a importância da armadura do cristão. Vamos agora para o compartilhar dessa palavra. Queridos, Paulo está escrevendo aos irmãos de Éfeso uma carta vigorosa, uma carta poderosa, uma carta com grande unção, com autoridade do Espírito Santo. E Paulo está agora escrevendo o último capítulo da carta, o capítulo de Efésios 6. Interessante que essa é, antes das saudações, é a última parte desse capítulo. E na minha Bíblia está intitulada A Armadura de Deus. Claro que a armadura é de Deus, mas é para uso do cristão. A armadura é de Deus, mas quem vai usar sou eu e é você. E Paulo está falando aqui nesse texto sobre a necessidade de fazermos o nosso revestimento. A necessidade de ter uma armadura sobre cada um de nós. E ele começa dizendo com muita propriedade: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo, olha, tem uma luta, tem uma batalha espiritual, mas precisamos estar fortalecidos em Deus. É no poder dele que nós vamos encontrar a verdadeira força. Não é o poder, sabe, da sua saúde. Talvez você seja jovem, tudo. Talvez seja um adulto vigoroso, né? Talvez seja alguém com muita energia, fisicamente falando. Paulo está dizendo, a luta que nós temos a travar, nós precisamos é do poder dele, das armas dele, daquilo que ele pode fazer para nos dirigir. E aí Paulo está falando de municiar o exército do Pai, sabe? Ele está dizendo que você, desde o dia da sua conversão, você foi chamado a fazer parte do exército da luz. Eu acho que nessa altura você já deve estar glorificando, dizendo amém, obrigado, Senhor. Desde que eu entreguei meu coração a Ti, eu faço parte do exército da luz, o exército do reino da luz, o exército daqueles que são guiados por Cristo Jesus, o nosso general de guerra. Sabe, queridos, dentro dessa leitura desse texto de Efésios 6, a palavra ela é muito forte, porque ela vai falar da composição da armadura do cristão. Eu nem li ainda, eu só li a introdução, que é do verso 10 ao 13. Eu vou trabalhar os elementos da armadura em outros dias, mas aqui dentro desse texto eu quero mostrar para você algumas coisas que são extremamente importantes. Primeiro é Deus falando através da vida de Paulo, o Espírito Santo está soprando nele. E ele está dizendo que cada um de nós devemos tomar posse de uma armadura que Deus tem para nós. Por que Deus tem essa preocupação? Por que ele está dizendo que nós precisamos tomar essa armadura? Eu vou te dizer agora, é que Deus não envia soldados para o combate sem dar a eles, sabe, sem dar a eles a armadura e o treinamento. Repete comigo, Deus não manda soldados para o combate sem dar a armadura e o treinamento. Se você está sendo alistado ou alistada por Deus para trabalhar na obra dele, para servir a ele, para combater contra as hostes do mal nas regiões infernais, eu quero dizer para você, o Senhor é quem vai te capacitar. O Senhor vai te revestir e ele vai te capacitar. O soldado de Cristo recebe dele a capacitação. O soldado de Deus recebe dele a direção. O soldado de Deus recebe dele a unção. É dentro dessa realidade que nós queremos abordar mais algumas coisas dentro da sequência desse texto.
Ele diz no 11, sabe? Revestiu de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, a armadura de Deus, ela tem uma finalidade. Ela garantir para mim e para você resistência. Diga comigo, a armadura de Deus é para ter resistência. Sabe, sem armadura nós estamos em grande vulnerabilidade. Sem essa armadura, né, nós estaríamos em grande vulnerabilidade. Deixa eu te explicar uma coisa, parafraseando a situação de um soldado daquele tempo. Um soldado da época de Cristo, da época de Paulo, estou falando do primeiro século aqui, da era moderna, primeiro século depois de Cristo. Era um soldado onde as suas armas eram armas muito simples, né? Eram armas que dependiam de um ataque pessoal. O ataque não era à distância, pelo menos não a longa distância, através de mísseis, de coisas muito poderosas. O ataque ele era através de lança, através de flecha e através da espada. Eram essas as formas mais tradicionais de alguém ser atacado. É claro que através de uma catapulta, de uma engenhosidade do homem, poderia ser feito um outro ataque diferente. Mas em geral, os ataques eram feitos com essas três formas de atacar. Então, o ataque ele chegava pessoalmente. Não era um ataque para um grupo de soldados, era um ataque pessoal, direcionado a uma pessoa. E se essa uma pessoa tivesse desprevenida, imagine, por exemplo, que é receber um ataque de flecha sem um escudo. Um ataque de flecha sem um escudo, a pessoa está no mato sem cachorro. Está completamente suscetível à morte, a um golpe, porque com a mão ele não vai conseguir se desviar de um ataque com flechas. Mas com o escudo não. Com o escudo muitas vezes o soldado se abaixava e com isso ele conseguia cobrir o seu corpo todo, ou quase todo, diante de um poderoso ataque de flechas. Com a espada ele conseguia debelar, sabe, aquilo que era um contra-ataque de outra espada. Muitas vezes o escudo também era usado para defender ataques de lança. E algumas vezes a própria flecha servia para a própria espada servia para essa finalidade. Mas eu quero te dizer que quando a Bíblia cita a necessidade da armadura do cristão, aquela que vem de Deus, ela está pegando a realidade do soldado daquela época, aquele tipo de armadura que era usado pelo soldado, e colocando isso aí dentro de uma roupagem espiritual. Então, o que o soldado precisava para guerrear, né? Então, ele precisava de escudo, ele precisava de espada, ele precisava de capacete, ele precisava ter a sua roupa bem fixada, bem firme através do cinto, ele precisava ter bons calçados, sabe? E tudo isso junto colocava esse soldado em condição de combate, sabe? Para se alistar no exército de Deus. Eu quero dizer para você, não tem idade, não tem sexo. Você pode ser alguém que é um adolescente ou ser alguém da melhor idade. Você pode ser alguém com 20 anos de vida cristã ou 2 meses de vida cristã. Não tem problema. Mas você com certeza é chamado por ele para representar o reino da luz. E não podemos representar de qualquer jeito. O texto diz, eu vou reler o verso 11, sabe? Revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. O texto não diz para a gente escolher só as armas que a gente gosta. Esse negócio de servir, de calçado, da prontidão e tal, não dá para mim não. Eu vou pegar a espada, que eu gosto de ler a Bíblia, e vou pegar a fé, porque eu sei que eu preciso muito dela. Querido, você e eu vamos precisar muito de fé e vamos precisar da espada. Mas o texto diz que para a gente resistir, é preciso estar com toda a armadura. Eu vou repetir isso aqui. Para eu e você resistirmos às ciladas, aos ataques do diabo, é preciso a minha e a sua armadura estar por inteira, estar completa. Entende isso? A gente precisa estar com a armadura completa. É nessa pegada, é nessa visão que Paulo, cheio da unção e do Espírito, está dizendo para mim e está dizendo para você. O texto continua dizendo o seguinte: porque nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, nem todo cristão tem esse entendimento.
Às vezes os olhos estão tapados, os ouvidos estão tapados, não tem a visão, não tem a audição espiritual. Mas uma vez você fazendo parte do reino da luz, o reino das trevas começa a guerrear contra você. Quando você fazia parte das trevas, as trevas cobram o preço lá no final. Elas vão levar você para o caminho da morte e da morte eterna. Mas quando você vem para o reino da luz, quando você faz aliança com aquele que é a luz do mundo, quando você vem para esse reino, as trevas começam a combater com você. Eu quero deixar claro nessa manhã que a tua luta, a minha luta, não é contra pessoas, não é contra o teu vizinho, não é contra aquele parente que ainda não converteu a Jesus e que muitas vezes lá no almoço de família ele levanta uma palavra contrária contra você, ou por trás está falando mal de você, entendeu? Está dizendo que você é o do contra em tudo, enfim, sabe? Não é contra aquela pessoa que te persegue lá no trabalho só porque você é cristão ou cristã. Ei, tua luta não é contra pessoas, não é contra carne, diz o texto, sabe? Não é. É contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso nas regiões celestiais. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente estuda na Bíblia sobre céu, a gente descobre que há 3 céus. Como assim, pastor? Eu só conheço um. Tem 3? Tem 3. A Bíblia deixa claro. E o texto mais claro sobre isso é o texto de Daniel 10. Sabe? Quando Daniel ora a Deus e Deus manda uma resposta para Daniel através de um anjo. Eu quero lembrar você que quando a gente olha para o firmamento, a gente vê o primeiro céu. Olhar para o alto, sai de casa, saiu do teto e olhou para o alto, você vai enxergar, sabe? O firmamento. Então vê as nuvens, vê a lua, vê o sol, ver as estrelas, olhar o firmamento para enxergar o primeiro céu. E você já sabe de ouvir falar desde a infância que existe o trono de Deus, o lugar onde Deus faz dele a sua habitação, o lugar onde Deus preparou a nova Jerusalém, o lugar onde Deus guarda os seus santos por toda a eternidade. Esse é, segundo a palavra de Deus em Daniel 10, o terceiro céu. Poxa, pastor, como é isso? O senhor me falou que tem o primeiro céu do firmamento, o senhor me falou que tem o terceiro céu, a habitação, o trono de Deus. É isso mesmo. Mas se tem primeiro e tem terceiro, é porque tem um segundo céu. E o segundo céu, diz a palavra lá em Daniel 10, que é o lugar aonde habitam os principados e potestades, aonde os demônios dominam, aonde o reino das trevas exerce toda a sua preparação para descer e para guerrear. Deixa eu te falar aqui uma coisa. O texto diz claramente, minha luta, tua luta, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso. A Bíblia diz que Daniel estava, sabe, em aliança profunda com Deus. E que ele faz uma oração que imediatamente Deus manda uma resposta. Mas o mesmo texto diz que desde o primeiro dia Deus manda a resposta e chega para um anjo e diz, vai lá, desce até a terra e leva a resposta para o meu filho Daniel. A Bíblia conta que esse anjo, desde o primeiro dia, ao vir com a resposta, ele é bloqueado nos segundos céus. E ali começa a travar uma grande batalha, lá no segundo céu, contra as hostes das trevas, contra aquela luta que há na região celestial do mal, que é o segundo céu. E a Bíblia diz que o anjo está lá lutando, está batalhando, e os dias vão passando, e o anjo não consegue vencer. Ele não perde a batalha, mas ele não consegue vencer. Ele fica numa posição de neutralidade. Até que a Bíblia diz que Deus, né, chega lá no céu e dá uma olhadinha assim e diz, Miguel, tu aí, ó, que é já mais treinado nesse assunto, vai lá, desenrola o assunto aí. A Bíblia diz, Miguel, um dos príncipes mais antigos. Sabe o que isso mostra para mim? Mostra que no céu também tem patentes. Miguel, um dos príncipes mais antigos, diz o texto, recebe um comando de Deus e diz, Miguel, desce e ajuda lá aquele rapaz. Ajuda aquele anjo, sabe? E aí Miguel chega no segundo céu. E, gente, o que está no meu coração, não é assim que a Bíblia fala literalmente, mas o que eu sinto lendo esse texto é que Miguel chega lá, olha para aquele anjo e diz, anjo tal, vai levar a mensagem de Daniel. O rei
mandou você levar essa mensagem agora. Mas e a batalha, Senhor? E a batalha? Essa batalha fica comigo, pode descer. E aí Miguel toma conta daquela guerra, daquela batalha, autoriza o anjo a descer, e o anjo autoriza, ele chega para Daniel e diz: Daniel, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você se inclinou a orar, Deus mandou a tua resposta. Mas houve uma grande batalha lá no segundo céu, e eu fiquei embaraçado por lá, até que veio Miguel, um príncipe antigo, e permitiu que eu chegasse até você, sabe? É com riqueza de detalhes que a Bíblia diz que existe o segundo céu. Só que esse segundo céu não é trono de Deus. Esse segundo céu é trono das trevas, dos demônios, dos principados, das potestades, que toda hora estão aqui na terra rodeando. E que o alvo maior dele não é o que já é dele, o alvo maior dele é quem não é dele. E quem não é das trevas é quem é luz. Quem não é do mal é quem é de Cristo Jesus. E aonde estão essas pessoas? Na igreja. Aqueles que tiveram suas vestes lavadas e remidas pelo sangue carmesim, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, aqueles e aquelas que disseram: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Entende, querido? Essas pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, desde a conversão, elas estão sendo alistadas no exército do Senhor. Nesse exército você precisa estar municiado. Nesse exército você precisa estar devidamente, sabe, com a sua armadura, a armadura que vem de Deus, para deixar a gente habilitado para exercer o bom combate. Não seja pego despreparado, não seja pego desprevenido, faça o seu revestimento. Olha só o que o 13 diz, eu vou terminar com ele, tá bom? Portanto, tomai toda a armadura. Toda não é um item, não são dois, são 6 itens da armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer firmes. Nessa versão diz permanecer inabaláveis. Depois de lutar, tudo está inabalável, porque você foi preparado por Deus. Você foi treinado ou treinada por Deus. Como é que eu sou treinado por Deus? Gente, usando essa armadura. De vez em quando, pastor? Não! Todos os dias. Usando essa armadura todos os dias. Todos os dias meditando na palavra. Todos os dias dizendo: Senhor, me dá uma atitude de fé. Todos os dias, sabe, buscando a justiça que vem de Deus. Todos os dias tendo prontidão para fazer a vontade dEle. Todos os dias, queridos, tomando uma atitude de verdade, porque não pode haver mentira em nós. Jesus foi vitorioso como foi, porque ele disse: o diabo não tem nada dele em mim. Queridos, nessa manhã, mais uma vez, eu quero dizer para você, e aí eu quero encerrar nesse instante, para depois a gente ir para o outro momento da oração do relógio nacional. Eu quero dizer para você, Paulo estava escrevendo a igreja de Cristo, e a mensagem dele chegou até nós, e a preocupação dele era que vocês não sejam soldados despreparados, porque despreparado o inimigo vai dar rasteira, vai vencer, vai te golpear no chão. Mas se você estiver preparado, se você está ouvindo a voz do general de guerra de Jesus Cristo, você não vai titubear, você não vai vacilar, você não será um crente vacilão, mas será um crente que ora e vigia. A palavra diz: orai sem cessar, vigiai em todo tempo. E aquele que vigia toma posse de sua armadura. Aquele que vigia sabe quem ele é e o tamanho da missão para a qual foi convocado. Você é um soldado de Cristo na sua família, um soldado de Cristo na empresa, um soldado de Cristo no estudo, na faculdade, no colégio, um soldado de Cristo no casamento, um soldado de Cristo na célula, um soldado de Cristo aonde Ele te enviar. Que você não se esqueça em nenhum momento quem você é em Deus. E que o Senhor verdadeiramente possa ter em você um soldado, um valente, uma valente de Deus, alistado e alistada por Ele, mas devidamente preparado para toda boa obra. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de chamar a nossa missionária, deixa eu colocar aqui, queridos, porque não tem como, depois de uma palavra dessa,
a gente não entoar, né, a música do Anderson Freire, ó, peraí, escuta um pouquinho, tá? Efésios 6 na voz de Anderson Freire. Nas regiões celestiais, por isso lutei até transpirar. Na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Escuta aí, ó. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura ao ser. E com muita precisão, me defendi e atacou. Aleluia. Amados, olha só. Antes de chamar a Nilzinha, eu queria que a gente fizesse a oração do revestimento agora, tá bom? Todos juntos. Eu e você, Nilzinha, vai fazer a oração do relógio nacional, sabe? Mas lembra desse texto. A gente nem leu sobre os elementos hoje da armadura. A gente vai trabalhar outro dia os elementos. Ou pelo menos uma parte deles, talvez um ou dois por enquanto. Pai, nesta manhã, Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra, Senhor. A palavra bendita do Deus eterno, Pai. E eu quero declarar, Senhor, que eu entendo pela Tua palavra que eu não posso caminhar, exercer a caminhada da jornada do cristão, do valente de Deus, sem minha armadura, Senhor. Eu preciso dessa armadura, o meu irmão precisa da armadura, a minha irmã precisa da armadura. Por isso, Senhor, vem e coloca sobre nós nessa manhã o capacete da salvação, ó Pai. Nos dá graça, Senhor, derrama a Tua graça, ó Deus, ó Pai, de cada um, colocar esse capacete e ter absoluta certeza, convicção de que desde o dia que fez a entrega a Jesus, é um salvo, uma pessoa salva, ó Deus, um morador da Jerusalém celestial, ó Pai. Que Ele possa blindar a nossa mente, o nosso olhar, os nossos lábios, os nossos ouvidos, em tudo aliançado contigo. Pai, coloca em nosso peito a couraça da justiça, ó Pai. Nos faz, Senhor, ó Deus, entender que quem julga é o Senhor, ó Pai. Que a verdadeira justiça é aquela que vem do trono de Deus e não aquela que é entregue pela justiça dos homens, tão falha, tão cega, ó Deus, mas que nós possamos ter uma aliança firme com a justiça que vem do trono de Deus. Pai, coloca em nossa cintura o cinturão da verdade, ó Pai, uma aliança diária com toda a verdade que é o Senhor, ó Pai. Jesus é a verdade, caminho, verdade e vida. Senhor, que não haja em nós nenhum lampejo de mentira, porque a mentira procede do diabo, mas a verdade é o próprio Cristo, a verdade que liberta. Pai, nós queremos também pedir nesse momento, coloque em nossos pés os calçados da prontidão do Evangelho da Paz, calçados, Senhor, para servir, calçados para anunciar, calçados para pregar, calçados para testemunhar, calçados para ser ousados em anunciar as boas novas do Senhor. Pai, coloca agora em nossa mão esquerda, Senhor, o escudo da fé. Ó Deus, uma fé inabalável, uma fé que venha de Ti, ó Pai, uma fé sobrenatural, uma fé que desfruta, ó Deus, daquilo que só o Senhor pode fazer. Através dessa fé, o texto diz, poderemos então, ó Deus, nos defender de todo contra-ataque do diabo, toda, ó Deus, cilada dele, ó Pai, até dos dardos de fogo do maligno também, ó Pai. Por fim, Senhor, tomamos posse para completar a nossa armadura, ó Deus. Tomamos posse da espada do Espírito, que é a Tua palavra, Jesus. A espada que é instrumento de defesa e de ataque. A espada que Jesus usou para se defender do diabo quando ele estava sendo tentado. A espada, Senhor Jesus, ó Deus, que nós precisamos
amar, conhecer e manusear com a habilidade de um guerreiro de Deus. Senhor, eu te rendo graças, eu te louvo, eu te adoro. Eu tomo posse dessa armadura para a minha vida, para a minha família. E eu declaro, Senhor, que cada irmão nessa live também está tomando posse nesse momento. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.